Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 3 do curso de E-Social na Segurança e na Saúde do Trabalho. Bem, eu sou Soraya Regina, engenheira ambiental e de segurança do trabalho. Conto com a sua ajuda para que essa aula possa alcançar mais pessoas. Dê um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe. A aula de hoje vamos falar sobre eventos. No E-Social, os eventos são divididos em eventos de tabela, eventos periódicos e não periódicos e, finalmente, os que mais nos interessam, que são os eventos da nossa área de segurança e saúde do trabalho. São eles o S1005, tabela de estabelecimentos, obras ou unidades de órgãos públicos, S1060, tabela de ambientes de trabalho, S2210, comunicação de acidente de trabalho, S2220, monitoramento da saúde do trabalhador, S2221, exame toxicológico do motorista profissional, S2230, afastamento temporário, S2240, condições ambientais do trabalho, fatores de risco, e o último, S2245, treinamentos, capacitações e exercícios simulados. Mas, afinal, o que são eventos? Bem, eventos é um tipo de arquivo que é entregue para o E-Social. É uma informação prestada ao E-Social por meio dos seguintes grupos de eventos: tabelas, não periódicos e periódicos, e cada evento possui um layout específico. Nós falamos sobre os layouts, sobre aprender a ler os layouts, da importância do layout na aula 2. Então, se você não viu, volta na aula 2 para poder entender melhor essa aula número 3. Bem, são mais de 40 tipos de eventos e cada um contém seu conjunto de informações, regras e prazos de envio. Vamos começar falando dos eventos de tabela. É o primeiro grupo dos eventos a ser transmitidos ao ambiente nacional do E-Social. Ele vai fazer a identificação do empregador, do contribuinte, do órgão público e serve de uma estrutura da base de dados. Os eventos de tabela são utilizados em mais de um evento do sistema. Você vai usar a identificação do empregado em mais de um evento, a informação do contribuinte, enfim. Ele é a base da estrutura de dados. E a perfeita manutenção dessas tabelas é fundamental para a recepção dos eventos periódicos e não periódicos. O que são? Vamos lá falar um pouco sobre o que é eventos periódicos e o que é eventos não periódicos. Os eventos periódicos, eles são de ocorrência previamente definida. Por exemplo, as informações de folha de pagamento. São informações mensais. Concordam? Agora, os não periódicos, eles não têm uma data prefixada para ocorrer. Por exemplo, a admissão de algum empregado, de algum servidor, alteração do salário, exposição do trabalhador a agentes nocivos, desligamento do trabalhador. No total, o E-Social são 48 eventos. Bem, dentre os eventos de SST, nessa aula nós vamos tratar do evento S1060, tabela de ambiente de trabalhos, e do S2210, comunicação de acidente de trabalho. Eu acho que seria muito importante vocês, após essa aula ou durante essa aula, abrirem os layouts desses eventos para poder tirar as dúvidas, para poder entender melhor o que a gente vai tratar aqui. Vamos lá, então. Começando com o evento S1060, tabela de ambiente de trabalho. Bem,
Esse evento é utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registro na tabela de ambiente de trabalho. O prazo do envio. O evento tabela de ambiente de trabalho deve ser enviado antes do evento S2240, que é as condições ambientais do trabalho, fatores de risco, e do evento S2210, comunicação de acidente de trabalho. Por quê? Você vai dizer todos os ambientes de trabalho que tem na sua empresa, para depois poder dizer as condições ambientais do trabalho. Ele tem que entrar antes desses dois eventos que foram ditos aqui. E o pré-requisito é o evento S1000, informações do contribuinte, órgão público, e o S10005, tabela de estabelecimento, obras ou unidades de órgãos públicos, e do S1020, tabela de lotações tributárias. Como a gente está tratando da parte de SST, quando vocês forem mexer no e-social, esses dados já devem ter sido colocados pelo contador, pela empresa, enfim. E em outra aula a gente vai falar mais sobre esse evento aqui, sobre os dados do S1005, tá bom? Então é isso. Esse evento tem que ser enviado depois desses aqui e ele é pré-requisito para esses dois. Bora lá. Bem, nesse evento, nós vamos descrever todos os ambientes de trabalho do estabelecimento. Os dados do nome do ambiente de trabalho vai constar no perfil profissiográfico previdenciário, no PPP. Então, a gente vai ter uma aula sobre todos esses documentos, PPP, PPRA, PCMSO, e aí você vai ver direitinho da onde você vai tirar esse dado. E aí que entra aquilo que eu sempre falo para vocês, da nossa oportunidade. O e-social, ele traz uma grande oportunidade para quem é da área de segurança e saúde do trabalho, porque não são todas as empresas que têm o PPP. E é necessário ter o PPP da forma correta para que os ambientes de trabalho sejam listados no e-social. Não basta eu inventar um nome. É um nome tabelado, é um nome que já existe. Enfim, não é algo simples de fazer, não é qualquer um que faz. Então, por isso que nós, técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, a gente tem que estar por dentro disso tudo para poder prestar serviço para as empresas. E poder, claro, ajudar, trazer mais segurança. Certo? Bem, para cada ambiente será informada uma data de início de validade e de fim, quando houver, né? Às vezes é só o início a data de início. Isso porque as informações prestadas podem sofrer alterações, ou o ambiente pode deixar de existir na empresa. Tratando-se de ambiente de trabalho localizado no exterior, essa condição deve constar na descrição do ambiente. No campo, lá no layout local EMB, é possível informar se o ambiente está localizado em 1. Estabelecimento do próprio empregador, 2. Estabelecimento de terceiros, ou 3. Prestação de serviços em instalações de terceiros. Vamos aqui dar 3 exemplos para que não haja confusão e nem dúvidas sobre a diferença desses 3. Exemplo primeiro. Então, vamos lá. Uma universidade deseja cadastrar como ambiente as salas de aula de um determinado estabelecimento cadastrado no evento de tabela S1005. Nesse caso,
deverá ser informado no campo Local AMB o código 1. Haja vista que todos os estabelecimentos cadastrados no S1005 são do próprio empregador. Então, nós colocaríamos lá no Local AMB o número 1, estabelecimento do próprio empregador. Exemplo número 2. A empresa X, prestadora de serviços de limpeza a terceiros, é contratada para fornecer trabalhadores que executaram o serviço de limpeza em estabelecimento da empresa Y. Nesse caso, a empresa X deverá cadastrar os ambientes da empresa Y, em que seus trabalhadores exercem atividade, utilizando o código 2. Estabelecimento de terceiros. Haja vista que tal relação está enquadrada no código 4 da tabela 10. Estabelecimento de terceiros. E o último exemplo. A empresa C trabalha com a venda de robôs para automatização de linhas de produção. A empresa D adquire alguns equipamentos para promover a automatização de um de seus estabelecimentos, sendo que 10 trabalhadores da empresa C ficaram durante 6 meses na empresa D, realizando a instalação e configuração dos robôs. Neste caso, embora os trabalhadores da empresa C exerçam suas atividades em ambientes de terceiros, não teremos uma relação de cessão de mão de obra enquadrada nos códigos 3 a 9 da tabela 10, motivo pelo qual deverá ser utilizado o código 3. Prestação de serviços em instalações de terceiros não considerados como lotação dos tipos 3 a 9 da tabela 10. Então, utilizamos o código 3, prestação de serviço em instalações de terceiros. Muito bem. Agora vamos falar do evento S2210, comunicação de acidentes de trabalho. O conceito do evento. Evento a ser utilizado para comunicar acidente de trabalho, ainda que não haja afastamento do trabalhador de suas atividades laborais. Prazo de envio. A comunicação do acidente de trabalho deve ser registrada até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Em caso de morte, deve ser registrada de imediato. O pré-requisito, envio dos eventos S1060, tem que ter todas as tabelas de ambientes cadastradas. O S2200, cadastramento inicial do veículo e admissão e ingresso do trabalhador. E S300, trabalhadores sem veículo, empregado, estatuário, início. Vocês estão vendo aqui, esses eventos, eles não são da área de SST, né? Mas eles são pré-requisitos para a nossa área. Então, se houver um acidente de trabalho, esses dois eventos já têm que ter sido passados pelo contador, enfim. Alguém já tem que ter passado esses dados para o E-Social, para a gente poder cadastrar algum acidente de trabalho. Vamos lá. O envio deste evento é realizado somente pelo empregador, contribuinte ou órgão público. Os demais legitimados previstos na legislação para emissão da CAT continuarão utilizando o sistema atual de notificação, que é o CAT Web. Então, só esses aqui poderão enviar para o E-Social. A empresa deve informar se a iniciativa da comunicação de acidente de trabalho foi do empregador, por ordem judicial ou por determinação do órgão fiscalizador. Caso o acidente se refira a trabalhador que prestava serviço no ambiente de trabalho da empresa tomadora, a empresa prestadora deve informar
o CNPJ, CNO, KEFP do local do acidente, bem como informar o código do ambiente cadastrado na tabela S1060. Em caso de morte do empregado, superveniente ao envio da CAT, deve ser registrada uma CAT de óbito, enviada um novo evento S2210, preenchendo o campo TPCAT com o código 3, comunicação de óbito. Por outro lado, os acidentes com morte imediata deverão ser comunicados por CAT inicial, com indicação de óbito no campo INDICAT óbito. O campo TP-ACID deverá ser preenchido a partir dos códigos previstos na tabela 24, a qual traz a tipificação de todas as hipóteses de acidente de trabalho previstas na legislação. Todas essas tabelas que eu estou citando, pessoal, todas essas tabelas vocês encontram no manual do E-Social, tá? Lembrando que esse nosso curso é a última versão, é a versão 2.5, tá bom? Então, todas essas tabelas estão lá, todos esses códigos estão tudo nessa última versão que foi agora, do mês de janeiro de 2019. Em caso de acidente ocorrido no exterior, o campo COD CNES pode ser preenchido com o código do CNES correspondente ao SISMET da matriz do empregador no Brasil, e os campos do grupo emitente com as informações relativas ao médico coordenador do PCMSO no Brasil. No E-Social, o número da CAT, isso é importante, hein? É o número do recibo desse evento. Lembra quando a gente falou na aula 2 sobre recibo, o número do recibo? Guardem que ele é muito importante. Este número deve ser utilizado para se fazer referência a uma CAT de origem, nos casos de reabertura. Caso o acidente de trabalho resulte em afastamento do trabalhador, o empregador, contribuinte, órgão público deve também, obrigatoriamente, enviar o evento S2230, que é sobre afastamento temporário. A gente vai falar dele nas próximas aulas. A informação do Código da Classificação Internacional de Doenças, o CID, é obrigatória na CAT, por se tratar de evento de notificação compulsória, conforme prevê o artigo 22 da Lei 8.213 de 1991 e no artigo 169 da CLT. No campo horas TAB antes da CID, deverá ser registrado o número de horas decorridas desde o início da jornada de trabalho até o momento do acidente. No caso de doença do trabalho ou em situações em que o trabalhador não tem iniciado sua jornada antes do acidente, o campo deverá ser preenchido com esses 4 números 0. O campo HR-CID não deverá ser preenchido em caso de doença ocupacional. Certo? Vamos lá que tem mais coisas aqui. No preenchimento do campo TPCAT, devem ser observadas as seguintes orientações quanto à adequação, escolha do topo de CAT a ser informado. Então, esse TPCAT pode ser inicial, reabertura ou comunicação de óbito, certo? Inicial refere-se à primeira comunicação do acidente ou doença do trabalho. Reabertura, quando houver reinício de tratamento ou afastamento por agravamento da lesão, acidente ou doença comunicada anteriormente ao INSS, ou comunicação de óbito, refere-se à comunicação em decorrência de acidente do trabalho ocorrido após a emissão da CAT inicial. Essa foi a nossa terceira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, dê um like,
Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal e ajude para que essa aula chegue a mais pessoas compartilhando. Em breve na semana que vem, já vem aí a aula 4 com mais eventos para vocês. Muito obrigada!